Bom dia, tudo bem? Tudo bem mesmo? Como vai você? Espero que você esteja bem, você, a sua casa, a sua família, que você tenha um dia lindo, maravilhoso, abençoado, na presença desse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Como vai você? Tudo bem? Você que entrou agora aí nesse vídeo, abriu o vídeo, meu nome é Jefferson, eu sou um pesquisador e um palestrante cristão. Toda quarta e todo domingo eu trago nas redes sociais uma palavra de edificação, uma palavra de exortação, uma palavra de conhecimento. Hoje eu vou trazer uma palavra sobre salvação. Isso mesmo, que está lá em Hebreus, no capítulo 2, versículo 3 da Bíblia Sagrada. Se você quiser marcar aí, marque aí, para você conferir depois. Leia todo o livro de Hebreus, né? A Bíblia é a palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma. Na tentação do deserto, o Senhor Jesus falou, quando ele estava sendo tentado pelo diabo, ele falou para o diabo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ou seja, então o meu corpo físico ele não necessita somente do alimento cotidiano, do arroz, feijão, comida, etc., carne, verduras, mas o nosso corpo, como templo do Espírito Santo, necessita da palavra de Deus. A palavra de Deus que traz ânimo, perspectiva, a palavra de Deus que nos edifica. A palavra de Deus, como Jesus falou lá em João 17, ela nos santifica. A pregação do Evangelho, o conhecimento da palavra de Deus nos santifica. Então eu queria falar sobre salvação. E a minha pergunta no vídeo, como no café é costume de eu perguntar, qual é a alternativa para quem não aceita a salvação? Qual é a alternativa? Será que tem alguma alternativa? Todos nós vamos morrer e vamos partir para a eternidade. Eu vou morrer, você é meu amigo, você é minha amiga, nós vamos experimentar essa coisa terrível chamada morte. Mas existe alguma alternativa? Porque a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho. Jesus é o único caminho até Deus. Jesus é o único Salvador. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 12, que nenhum outro há salvação. Então a salvação das nossas almas para a eternidade, que vamos tomar esse caminho da eternidade, é em Jesus. E a pergunta do meu vídeo hoje é: qual é a alternativa para quem não aceita a salvação? O texto bíblico, como eu falei, é Hebreus capítulo 2, versículo 3, diz assim: como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Uma pergunta aqui do escritor. Essa salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Olha o importante de ouvir, né? A Bíblia fala em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eles ouviram a pregação através de Jesus e eles ouviram a pregação através dos apóstolos. Nós estamos ouvindo hoje na internet, em todo lugar, qualquer meio de comunicação, estamos pregando, falando, anunciando do evangelho da salvação que é na pessoa de Jesus. Como? Hebreus 2:3. Como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Uma pergunta do escritor bíblico para a minha vida e para a sua vida, né? Como em tantas vezes na vida, sempre cremos que podemos dar um jeitinho na hora de resolver um problema. No entanto, na vida espiritual, as coisas não funcionam assim. Deus tudo fez para que pudéssemos receber a salvação pela fé em Cristo. Não há alternativa. Escute, meu amigo, minha amiga, você deve mostrar esse vídeo para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, para sua filha, para o seu vizinho, para o seu colega. Então não existe, não há alternativa. A resposta é, porque o meu vídeo está perguntando qual é a alternativa para quem não aceita a salvação. Então não existe, não há alternativa. Se descuidarmos desta salvação tão amorosa de Deus, o que mais poderá ser feito? É uma pergunta. Rejeitar o presente de Deus, a salvação em Cristo, é rejeitar a Deus. Rejeitar o presente de Deus, que é a salvação em Cristo, é rejeitar a Deus. Se houvesse alguma outra maneira de salvar o ser humano, Deus não precisaria ter dado a vida de seu Filho em nosso favor. E Deus nos doou para a humanidade, né? Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós precisamos nos render a Cristo
confessar a Cristo como o único e suficiente Salvador de nossa vida, de nosso ser, para que possamos receber e ser salvo na pessoa de Jesus. A pergunta aqui, você já tomou a decisão de receber a Cristo? É a minha pergunta para você, a minha pergunta para você, meu amigo, para você, minha amiga, para nós que estamos aí diante de uma sociedade, do mundo. Olha o jeito que está o mundo. A pandemia está aí, terminando a pandemia, né? Muita gente morrendo, morreu. Aí começa uma guerra lá entre Rússia e a Ucrânia. Então, e a gente vai para o texto bíblico, para a palavra de Deus. Então isso daí não é novidade para um cristão que entregou a sua vida e está seguindo os passos de Cristo. Nós vemos que tudo está afunilando, né? Nós devemos procurar viver melhor, ser pessoas melhores, mas estamos cientes que Jesus pode voltar a qualquer momento, e as profecias bíblicas que estão escritas desde o Velho Testamento até no Novo Testamento tem se cumprindo, vai se cumprir. Esses dias eu estava falando sobre a leitura da palavra de Deus. Apocalipse 1:3 diz que quem é bem-aventurado, aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras destas profecias, a palavra que está escrito na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, relatada pelos apóstolos, pelos discípulos de Cristo, que foram inspirados por Deus e trouxe a Bíblia Sagrada como palavra de Deus. E hoje, no Café com Noronha, pela manhã aqui, que você já está assistindo, né? Você não sei que horário que você está assistindo, mas eu sei que você está assistindo e Deus está abençoando ricamente você, a sua casa e a sua família. Estou falando sobre salvação hoje. Qual é a alternativa para quem não aceita esta salvação? Não existe. Então existe o jeitinho brasileiro, né? A lei de Gerson, que é levar vantagem em tudo, o brasileiro tem isso, né? O ser humano tem isso, tem o jeitinho, mas com relação à vida eterna, salvação, estar na presença de Deus, porque como o escritor falou aqui, o comentarista, então você está rejeitando o próprio Deus. Se você rejeita Cristo, você está rejeitando a Deus. E como que é se sentir rejeitado? Você já parou para pensar? E você já foi, eu já fui. A gente é rejeitado, e como que a gente se sente rejeitado? Então a gente tem que tomar uma decisão agora, neste momento. Como o escritor de Hebreus 2:3 falou, como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Existe uma salvação, o ser humano está aí, né? A sociedade está aí, o mundo está aí, acontecendo tudo que está relatado na palavra de Deus, peste, morte, enfermidade, doença, filho matando pai, pai matando filho, e tantas coisas horríveis têm acontecido e vai continuar acontecendo, né? Isso é cumprimento da palavra de Deus, né? O homem lá não volta o coração para Deus, deixa o inimigo tomar conta do coração dele, então tá lá, invadiu, agrediu, tá agredindo, tá destruindo lá, a Ucrânia tá matando muita gente, muitas pessoas estão sendo mortas de maneira tosca, violenta, né? Sabe, sinceramente, a gente como cristão, como pai de família, a gente olha, meu Deus do céu, parece que o ser humano não se coloca no lugar do outro. Então nós devemos, como cristão, que crê na palavra de Deus, que acredita que Deus está conosco, ouve as nossas orações, devemos orar, apresentar, né, tudo que está acontecendo. Mas por outro lado, a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que está se cumprindo e vai continuar se cumprindo. O que nós temos que fazer é aceitar a Cristo, receber a Cristo. A Bíblia fala em João, no capítulo 1, que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu o direito de se tornar filho de Deus. Para a gente se tornar filho de Deus, nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus, confessar Ele com a nossa boca, arrepender da nossa prática pecaminosa e ter fé em Deus, ter fé em Jesus, ter fé na palavra de Deus. O texto aqui é claro. Como escaparemos? Não tem como escapar, não tem outra alternativa. Para a gente escapar de uma perdição eterna, de uma separação eterna, é somente através de Jesus. Jesus, ele nos reconcilia com Deus, com a comunhão com Deus, com a presença de Deus. Se por um lado Adão foi o cabeça de uma raça caída, Jesus Cristo é o cabeça de uma raça redimida. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus nos dá vida e vida em abundância. O homem sem Deus, o homem está no pecado e morto no pecado e está morrendo a cada dia mais, sendo entregue para uma vida devassa de pecado e de iniquidade. Nós devemos entregar a nossa vida a Jesus, porque Ele é o único e suficiente Salvador. João 14,6, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém
vai até o Pai. Ninguém, nenhuma criatura, é papa, é pastor, é ancião, é cooperador, é guru, seja quem for. Se não for por intermédio de Jesus, não vai até Deus. Isso quem fala, quem responde é a Bíblia Sagrada, a cosmovisão cristã. Hoje eu estou falando sobre salvação no café. Qual é a alternativa para quem não aceita a salvação? Deixa eu tomar um golinho de café. Você pode responder? Você acha que existe? Você acredita que pode dar um jeitinho? O único jeito que a gente pode dar é arrepender. Ter uma metanoia, arrepender da nossa prática pecaminosa e confessar a Cristo. Romanos no capítulo 10, versículo 9, diz: se com tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Que você possa meditar nessa palavra, nesse texto. Leia a sua Bíblia, né? Como eu falei, que a Bíblia ela é alimento das nossas almas, ela alimenta nossas almas. Por isso que devemos ler a palavra. Eu tenho o costume de, toda vez que eu vou dormir, escutar salmos com o Cid Moreira, né? O Cid Moreira tem uma voz tão bonita, e eu gosto de ouvir o salmo. Coloco no Salmo 1, Salmo 40, Salmo 46, o Salmo 91, o Salmo 23, o Salmo, tanto o Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro, o seu socorro vem do Senhor. Tem coisas que nós podemos resolver com as nossas próprias mãos, com a nossa própria capacidade. Mas tem coisa que a gente precisa e necessita de Deus, do auxílio espiritual, e esse quem pode nos dar é Jesus, né? Por isso que em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus falou assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus tem esse poder, meu amigo, minha amiga, você que está com fardo pesado, luta, tribulação, angústia, perca, sofrimento, enfermidade, sabe, tanta coisa, insônia. Então, entregue a sua vida a Cristo, né? Cristo aliviou meu fardo de pecado, de uma vida de droga, de uma vida devassa, de síndrome do pânico e tantas coisas. Ele aliviou meu fardo. Ele não faz acepção de pessoas. Da mesma maneira que Cristo agiu na minha vida, ele vai agir na sua vida. Você tem que crer e acreditar na palavra de Deus. Acredite em Deus, na palavra de Deus, no Evangelho, que pode transformar o ser humano. A salvação, qual é a alternativa para quem não aceita a salvação que é em Cristo? Não existe outra alternativa. Salvação é na pessoa de Jesus. Ele é o elo de ligação entre nós e Deus Pai e a vida eterna. Deus abençoe, fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha. Acompanhe o Jefferson Noronha nas redes sociais. Fique com Deus.